Fala galera do De Fora Pra Dentro, você tá chegando agora. Primeira coisa que você faz, deixa o like. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva aqui no canal. Meu nome é Fabrício Kika, eu tô falando aqui da Nova Zelândia, eu moro aqui já faz, sei lá, 17 anos. Tô de mudança para a Austrália depois de 17 anos, já morei em 6 países diferentes, tenho 3 passaportes. Enfim, nesse canal a gente divide um pouco da experiência de morar fora do Brasil, particularmente quando a gente tá gripado, né, como eu tô agora, então vai ter várias pausas aqui. Vão ter várias pausas aqui no vídeo para eu espirrar e coisas do gênero. Peço desculpa, mas eu confio em você. Se já deixou o like, já se inscreveu, comenta. Porque a gente vai falar aqui sobre a Copa do Mundo, novamente, né? Mais uma vez sobre a Copa do Mundo. O vídeo passado foi sobre a Copa do Mundo. Dá uma olhada aqui no card aqui em cima, se você não viu, pula lá e dá uma olhada. Bom, começou a Copa do Mundo. Copa do Mundo, aquele patriotismo babaca que espalha-se pelo Brasil e pelo mundo com os brasileiros. Mas eu não vou falar sobre isso não, vou falar sobre uma outra babaquice. Bom, houve uma mudança na regra na Copa do Mundo agora, algumas mudanças na regra da Copa do Mundo, e uma novidade que agora está sendo internacionalizada, que já acontece em alguns países, é o juiz, o árbitro, depois de ir ao VAR, falar pelo microfone o que aconteceu e qual foi a decisão que ele tomou. Bom, a estreia da Copa do Mundo no jogo México contra a África do Sul, um jogo horroroso, diga-se de passagem, o árbitro da partida era um brasileiro, Wilton Sampaio. Desculpem, um árbitro fraco, na verdade. Depois de consultar o VAR para expulsar um determinado atleta, ele teve que falar em inglês, um inglês muito ruim. Muito ruim. Tudo bem, o inglês ruim, mas o suficientemente bom para ele explicar o que aconteceu, se comunicar, enfim. Vamos, né, explicar por que eu estou fazendo esse vídeo. Bom, eu estou fazendo esse vídeo porque eu achei um absurdo a quantidade de memes e a quantidade de sacanagem que foi feita com o Wilson por conta do inglês dele. Sim, é um inglês fraco, um inglês, né, e com alguns atenuantes, né? Nervosismo, falar para bilhões de pessoas, era a abertura da Copa do Mundo, é o evento esportivo mais importante do planeta. É o evento esportivo mais importante do planeta, tem mais audiência do que as Olimpíadas. O cara na abertura, o cara tava nervoso. Não era a função dele, isso nunca foi... Eu acho um absurdo, na verdade, né? A beleza da arbitragem do futebol sempre foi a falta de necessidade do árbitro ter que falar com os atletas. Não precisava, agora precisa, tem que explicar. Isso é um absurdo. É um absurdo. Tá? E ele, nervoso, se comunicou, via-se que ele tinha dificuldade com o inglês, e todo mundo que mora fora do país, do seu país de origem, que fala uma outra língua que não é a sua língua nativa, natal, tem problemas de se comunicar. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando dessa dificuldade, falando do quão difícil é se manifestar, expressar ideias complexas. Dependendo da onde você trabalha, você precisa fazer isso. Até hoje, eu acredito que o meu inglês é o fluente, o máximo de fluência possível para um estrangeiro, porque aqui em casa eu só falo inglês, minha esposa, a primeira língua da minha esposa é inglês, então a gente só fala inglês aqui em casa. No trabalho eu só falo inglês, os únicos momentos que eu falo em português são os momentos aqui do YouTube, aqui no outro canal. E até hoje, em alguns momentos, quando você fica irritado, no momento de pressão, nervosismo, o seu inglês, é claro que o meu inglês eu não engasgaria como ele engasgou, não cometeria os erros que ele cometeu, obviamente. Mas certamente algum deslize eu cometeria, ainda hoje cometo. Eu achei um absurdo, eu achei uma coisa babaca, é uma coisa babaca, só um imbecil. Tinha uma galera com saudade do imbecil, né? Só um imbecil completo sacanearia o cara. Ah, mas o Joel Santana, vocês lembram do Joel Santana que foi técnico da África do Sul? Também era uma coisa sacana, também era uma coisa babaca, mas tinha uma coisa, tinha um detalhe ali, né? Era engraçado, foi engraçado, não só pela dificuldade dele pelo inglês, muito pelo contrário. Eu me lembro que na época, eu o elogiei, falava, cara, o cara tá dando uma entrevista em inglês, ele não fala inglês, ele botou a cara lá, falou, teve coragem e se manifestou numa outra língua, cara. Com todas as deficiências e dificuldades que ele tinha, ele fez.
É que foi engraçado, a entrevista foi engraçada. Se fosse em português, seria engraçado. Agora, o que estão fazendo com o técnico é uma babaquice. Aí, eu vou pegar no pé dos influenciadores. Tem um monte de charlatão, ganhando uma fortuna nas redes sociais, ensinando inglês de maneira precária. Tem uma imbecil. Eu até comentei no vídeo dela, abri uma guerra com ela. Ela tem 750 mil seguidores no Instagram. É uma professorinha de inglês que fala mal inglês, comete vários erros e ensina várias coisas erradas. E esse vídeo eu tô criando por causa dela. Ela caiu na minha timeline no Instagram, eu vi, e eu fiquei curioso. Eu achei uma de péssimo gosto, né, o comentário dela sacaneando, dizendo que ele tinha que ter vergonha. Um absurdo. E aí, por curiosidade, eu fui no perfil dela e assisti. Ela é uma professora de inglês, professora influencer. E fui ver alguns vídeos dela. O inglês dela é muito ruim. Muito ruim. Aí eu comentei, falei, desculpa, na boa, você quer pagar de professora de inglês? Na aula tal, você errou aqui, e deu uma sacaneada, eu fiquei puto. Não devia fazer isso, eu normalmente não faço. Porque é uma vergonha. Isso é uma vergonha, isso é uma coisa mesquinha, pequena. Particularmente se ela não fala inglês tão bem, para se dizer, assim, para sacanear e para se dizer professora de inglês. Porra. Menos, né? Menos. E o curioso... Desculpem. O curioso é que você assiste um vídeo desse, aí o algoritmo já entende que você está procurando isso e começa a colocar. E eu vi uma sequência. Algumas pessoas menos sacanas e mais técnicas explicando, ó, poderia ter falado assim, certamente ele saberia esse termo, poderia ter falado assim, tudo bem, legal, até. Mas a grande maioria das pessoas sacaneando. Depois, houve um movimento contrário. Também, diga-se de passagem, houve um movimento contrário que se manifestou defendendo o árbitro, o que foi legal, falando, olha, eu não vejo dessa maneira, acho uma sacanagem. E aí eu vi aquela postagem dessa professora e eu comecei a pensar assim de maneira mais... refletir sobre isso, né? Sobre a dificuldade de se expressar, a dificuldade de se expressar num outro idioma, né? O quanto se perde da fluência, quanto se perde da eloquência, quanto se perde da capacidade de escrever com complexidade, né? E aí eu vi aquele post, aquele reels da menina, da professora, da imbecil, né? Vou chamar assim. E na sequência, algumas horas depois, eu vi um Twitter do Vitor Sérgio Rodrigues, né? O VSR, comentarista esportivo. E ele falando o seguinte, eu vou ler o que ele escreveu. E sobre o inglês do Wilton, ele foi suficiente para todos entenderem a mensagem. Logo, foi ótimo, concordo inteiramente. Essa babaquice de zoar um brasileiro que se esforça para falar outro idioma é uma das coisas mais revoltantes do nosso povo. Concordo inteiramente. Eu provavelmente já fiz isso também. Eu também provavelmente já fiz, eu não me lembro, mas já devo ter feito. E depois de viajar e ver o quanto as pessoas ao redor do mundo ficam felizes quando um estrangeiro se esforça para falar outro idioma, vi que sacanear isso é uma grande babaquice. O João Santana foi ridicularizado aqui na África do Sul. Foi ridicularizado aqui no Brasil, né? E na África do Sul adoraram o inglês dele. Eles se esforçaram em falar no idioma do... Ele se esforçou para falar no idioma do cara. E conseguiu passar a mensagem que queria. Eu concordo inteiramente com o Vitor. Inclusive, tenho o prazer e o orgulho de saber que ele me segue no Twitter. E a gente vê isso, né? É de uma pequenez, né? De uma coisa mesquinha. E ele ter falado que mais gente faz isso é um absurdo. Então, se você mora fora do Brasil... Né? E tem outros, né? Aí tem os brasileiros babacas fora do Brasil, né? O brasileiro babaca. O que faz o babaca, né? O babaca é aquele brasileiro que, por exemplo, depois de 3 meses começa a falar com sotaque. Pô, fala a verdade, ninguém pega sotaque em 3 meses. Tá? Brasileiro que fala com brasileiro em inglês o tempo todo. Tudo bem. Aí tem outro detalhe, né? Por exemplo, quando amigos meus brasileiros vêm aqui em casa, eles falam inglês comigo por causa da minha esposa. E uma grande parte dos brasileiros caga e anda pra isso, né? Ficam falando em português o tempo todo, e mesmo estando fora do país, e ignoram
né? As pessoas em volta que não falam português, isso é de uma falta de educação. Na maior parte dos países, isso é considerado uma coisa rude, né? Enfim. Aí tem o brasileiro que fica, né, que tá aqui há mais tempo, fica corrigindo os brasileiros que acabaram de chegar, assim, de maneira inoportuna, ou corrigir, eu até acho que pode ser legal na maior parte das vezes, dependendo do contexto, mas sacaneando, né? Isso é um absurdo e tem muito, 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 muito. E uma das razões pelas quais aí sou eu elucubrando, né? Não tenho certeza disso, mas é uma sensação, um feeling, é a falta de contato que o brasileiro tem com o estrangeiro. Aqui na Nova Zelândia, por exemplo, quase 40% da população não é neozelandesa. Então você vê estrangeiro todo dia, né? Minha vizinha aqui do lado não é neozelandesa, o vizinho da porta em frente na rua também não é neozelandês, é português, enfim, é uma mistura total. No Brasil não, apenas 0,5% da população brasileira não é nativo do Brasil, é muito pequeno. Então isso gera uma falta de etiqueta cosmopolita muito grande. E vê-se, né, a falta de compreensão no comportamento que tiveram com o hábito brasileiro. Enfim, acho que essa Copa do Mundo vai ser pródiga de exemplos de coisa pra gente comentar aqui no canal, tá? Antes de você sair, você se inscreve no canal, você considera a possibilidade de apoiar a gente, né? Dar uma força aqui pra gente. Tem maneiras diferentes de fazer, você pode virar membro aqui do canal, você pode, se você virar membro, você manda um e-mail aqui pra gente, também ajuda. Você pode fazer um Pix aqui pra gente no superpixfc@gmail.com. Pode virar um Patreon aqui do canal no buymeacoffee.com/de fora pra dentro. E é claro, se você não quiser, não puder ajudar de jeito nenhum, só deixa seu comentário, hype esse vídeo, se inscreve aqui no canal, já é uma baita ajuda. Grande abraço, até a próxima.